Eu ganhei um livro dela, usado, porque era difícil de achar, né? Aham. Chamado Do Desejo, que é a coisa mais linda do mundo. Se eu abrir assim, né? Porque eu digo sempre isso, poesia é tipo, é como oração, né? Eu não tenho religião, mas eu me ajoelho para a poesia e rezo para os poetas e, né, como dizia Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Então, eu estou sempre rezando através das palavras dessas pessoas, né? Então, abri o livro aleatoriamente e dei de cara com uma frase que é: se Se te tu te ausentas, ausentas, há há paredes paredes em em mim, mim. friez de ruas duras e um desvanecimento trêmulo de avencas. Então me amas? Te pões a perguntar. E eu repito que há paredes, friez, amolimentos, e nem por isso a chama. Deseja um todo lustroso de carícias, uma boca sem forma, um caracol de fogo. Desejo é uma palavra com a vivez do sangue e outra com a ferocidade de um só amante. Desejo é outro, voragem que me habita. Que lindo. É lindo É lindo. mesmo. É lindo. Eu fiquei, assim, eu parei de respirar, aquilo foi claustrofobicamente lindo para mim, e eu fiquei muito intrigada e muito apaixonada pela Hilda com aquele livro. Aí não achava nada dela, e uma vez num sebo, para mim é um sebo, em São Paulo, no canto de uma prateleira, ainda bem que eu sou uma pessoa que fuça prateleiras, eu achei um livro que era pequeno, e eu virei assim, estava lá, Hilda Hilst, Cascos e Carícias. Tem uma coisa curiosa que, assim, quando eu recebi esses disquetes, eu não conhecia profundamente a poesia da Hilda. O que tinha me encantado, num primeiro momento, era a prosa dela. Eu já tinha lido alguns livros em prosa. Eu tinha lido o primeiro, que foi um amigo que me deu, tinha 19, 20 anos, me deu o Com Meus Olhos... Com meus olhos de Com cão. meus olhos de cão. Tá. Com Meus Olhos de Cão. E eu fiquei maluco com aquilo. Porque Que acabou aquilo, de sair para na mim... Dinamarca, veja você. É mesmo? Acabou Uau. de sair lá. Era muito inédito, muito novo, muito fresco, assim, aquela volúpia das palavras, da ação do livro, assim, aquela superposição de... Era muito moderno. Isso eu tinha 19 anos, foi nos anos 80. E eu fiquei encantado. Depois li, acho que o Kadosh, li outros, Está Sendo Tecido, li alguns outros. Mas a poesia eu conhecia muito pouco. Então, quando ela me mandou o disquete, foi que eu me aprofundei mesmo no universo poético e depois comprei os livros e tal, viraram livros de cabeceira que eu abro aqui ao acaso e leio, até como uma forma de me inspirar, assim, quando estou a fim de trabalhar, de criar. Mas eu não conhecia, e é encantador. A poesia dela também tem uma marca muito, muito peculiar, né? De umas palavras que parece que são delas, assim, que só ela usa. Um vocabulário, uma coisa, e uma urgência, né? Que isso também está na prosa dela. Tem uma urgência assim, na poesia da Hilda. Né? Então, o meu texto diz assim, o título é Informe-se. Há uns poucos anos, não era nada fácil encontrar livros de Hilda Hilst nas prateleiras. Ela foi uma escritora profícua, caprichosa, com sua própria linguagem, transgressora, sempre tocou em temas tabus como a morte, Deus e sexo. Nós, seus leitores, éramos uma espécie de militância rara, rastreando suas palavras por aí, ignorados por nossa própria mestra, que dizia com frequência: ninguém me lê. Mas Hilda tinha sua razão. Passou muito tempo sofrendo o silêncio da crítica literária e do público. Era exigente, trabalhou incessantemente a palavra, o verso, o texto, diálogos. Foram quase 50 anos de muita dedicação. Mas clamava por um retorno merecido, não só porque a vida real esmurra a porta, mas porque o artista se alimenta não apenas de sua arte, mas do reflexo dela no mundo. Hilda era intensa e, mais do que ser lida, queria o encontro com seu leitor. Quero ser lida em profundidade e não com distração. Isso não é pouco. E se já não era antes, imaginem nos tempos de hoje, num Brasil que pouco lê, onde pouco se estimula a mudança desse quadro e que, por isso mesmo,
se distancia da possibilidade de abstração a passos largos. Quando estava para lançar Amavice, em 89, anunciou que seria seu último livro, para ser levado a sério. E o fato é que foi justamente nos anos 90 que Hilda passou a ser mais percebida e procurada por ter feito a tal declaração de que não escreveria mais literatura séria. O que veio logo a seguir foi sua polêmica tetralogia obscena. São eles, O Caderno de Lori Lembe, Contos de Escárnio, Textos Grotescos, Cartas de um Sedutor e Bufólicas. E junto com sua polêmica e intrigante fase pornográfica, começa a escrever preciosas crônicas que, felizmente, temos em mãos. Me considero uma leitora fiel de Hilda, embora tardia. Porque tu sabes que é de poesia minha Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher. Antes de ser mulher, sou inteira poeta. Sou inteira poeta. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando. Sempre existiu cantando. Teu corpo, Dionísio, é que move. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece me dizes adeus. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, quando amanhece me dizes